Pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 21 de setembro. Nós continuamos nos caminhos da Bíblia, percorrendo então a carta de São Paulo aos Gálatas. Estamos no capítulo 5º. Pouco a pouco vamos chegando ao final de mais um livro bíblico, com o convite para no próximo sábado iniciarmos nova etapa, caminhando com São Francisco durante 10 dias, para depois retomarmos novamente a nossa reflexão do Evangelho segundo Mateus. Hoje o nosso texto bíblico é o capítulo 5, versículos 13 a 18. Quem irá proclamar para nós será o Wagner Emílio Belli, da paróquia São Judas Tadeu, em Campinas, São Paulo. De coração aberto, acolhamos então a palavra de Deus que hoje nos é dirigida. A palavra de Deus é imensa, se espalha em todo lugar, até onde não pode parar, até onde não pode parar. É palavra de Deus todo aquele que luta para poder ouvir, mais fundo, mais longe quer ir, mais fundo, mais longe quer ir. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros, através do amor, pois toda a lei encontra a sua plenitude num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, tomem cuidado. Vocês vão acabar destruindo-se mutuamente. Por isso é que lhes digo: vivam segundo o Espírito, e assim não farão mais o que os instintos egoístas desejam. Porque os instintos egoístas têm desejos que estão contra o Espírito, e o Espírito contra os instintos egoístas. Os dois estão em conflito, de modo que vocês não fazem o que querem, mas se forem conduzidos pelo Espírito, vocês não estarão mais submetidos à lei. Paulo tem consciência de que seus interlocutores podem interpretar a categoria liberdade não teologicamente, mas no sentido de satisfazer todos os desejos, desconsiderando os deveres e as obrigações e não respeitando as regras, dado que proibiu veementemente a circuncisão e, por conseguinte, a observância das leis judaicas. Igualmente, evita que seu argumento seja usado como pretexto para a libertinagem sexual e para justificar condutas não condizentes com a vida cristã. Ele resume as exigências de Deus em um único mandamento extraído do livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A liberdade não é limitada, nem é o valor supremo. É limitada pelo amor mútuo, síntese de toda a lei. É a liberdade que leva a um sair de si para se abrir ao amor e estar a serviço dos irmãos e irmãs. Então nós não podemos pensar numa liberdade ilimitada.
A expressão como a ti mesmo, biblicamente, significa amar o outro, porque ele é um ser humano com dignidade. Ele é meu irmão. Isso é importante ressaltar, pois muitas vezes se acentua a necessidade de primeiro amar a si mesmo e depois amar o próximo, que é um aspecto importante, mas facilmente pode servir de pretexto para se permanecer voltado só a si mesmo e se esquecer de sair de si para amar os outros. Ou pior, para se pensar que nunca se ama a si mesmo suficientemente. Então, como se eu não consigo amar-me suficientemente, como vou amar os outros? Isso pode me desligar de um movimento solidário e gratuito em direção ao próximo. O amor ao próximo nasce dentro de nós ao fazermos a experiência de sermos amados, de sermos filhos e filhas de Deus e de nos deixar conduzir pelo seu Espírito. Paulo continua então exortando a comunidade a viver em harmonia e não em constante conflito, servindo-se então de 3 verbos para falar disso: devorar, morder, consumir. Também podemos pensar no destruir. Exprimem a ferocidade animalesca nas relações humanas, as tensões que provocam trocas de palavras duras, de juízos severos, de ataque pessoal contra os outros. Essas palavras são muito atuais e presenciamos essa violência também no interior de nossas comunidades e no nosso dia a dia. Nota-se igualmente um aumento da agressividade social através das redes sociais. Quanta violência expressa por meio da discriminação, da falta de diálogo, da ausência de delicadeza nas relações, de desrespeito, de expressões que descartam os idosos, as crianças, os adolescentes no seu primeiro emprego, por exemplo, as mulheres, os aposentados, os migrantes. A violência é expressa na exploração, na injustiça, no ódio pelo outro, pelo simples fato de ser diferente, de pensar de modo diverso, de não pertencer ao mesmo grupo. Tantas mágoas e ressentimentos guardados nos corações que geram homicídio, feminicídio e tantas outras mortes. Isso também é constatado no interior da comunidade dos Gálatas, como demonstra a exortação de Paulo no versículo 15. Por isso ele reforça a necessidade de ter uma vivência ética, segundo o Espírito, e não segundo os desejos egoístas. Essa segunda exortação está intimamente relacionada ao Espírito e constata-se explicitamente que a ética paulina se configura como pneumatológica, isto é, o Espírito exerce papéis fundamentais. O primeiro representa a condição para entrar no povo da aliança, ou conforme as categorias de Gálatas, para tornar-se filhos de Abraão e de Deus. E o segundo explicita a orientação para viver como tal. É pelo Espírito que nós entramos no povo de Deus e é pelo Espírito que nós vivemos como tal. Esse viver como tal é profundamente marcado pelo amor, pela reciprocidade das relações humanas e eclesiais que são frutos do Espírito. Com isso, a ética de Paulo é sempre direcionada não a uma pessoa, mas à comunidade, ao viver em comum, ao bem comum. Por outro lado, a ética é intimamente relacionada com o anúncio. Portanto, o batizado é convidado, em um primeiro momento, a tomar consciência de que os desejos egoístas são contrários aos do Espírito, pois sua tendência é entender a liberdade como o poder de fazer o que deseja, satisfazendo os próprios desejos e impulsos, ser generoso, solidário e, ao mesmo tempo, ser egoísta, satisfazer esses desejos sexuais, sensuais e ser puro, casto, estar a serviço do outro, mas também ser servido. Paulo diz que é impossível viver essa duplicidade. Por força disso, devemos escolher uns desejos
e, por conseguinte, renunciar a outros. Assim, se a pessoa escolheu aderir a Cristo, é convidada a ter uma vida segundo o Espírito, na qual seu maior esforço é ser dócil ao Espírito do Filho. Que nós possamos, então, cada vez mais fazer essas escolhas. Não dá para levar uma vida dupla, não dá para viver essa dubiedade. É preciso escolher, viver como filho de Deus, se deixando guiar pelo Espírito. Vamos ouvir mais uma partilha de vida iluminada pela Palavra de Deus. Meu nome é Maria Inês Novaes Bondan. Nasci em Carangola, Minas Gerais. Fui criada em uma fazenda a 6 quilômetros de Carangola. Desde pequena fui uma criança dócil que fazia amigos com facilidade, entre os da minha idade e adultos. Meus avós moravam em um sítio e lá havia uma linda igrejinha com coreto e, especialmente em maio, havia as rezas e coroações. Na festa havia missa e muita alegria, procissão, banda de música, brincadeiras, comida e também leilão. Tudo isso, creio, me fez atenta para ajudar a acolher a todos, partilhar com alegria. Quando fui para a escola em Carangola, tive um pouco mais de contato com a igreja. Não tanto, pois a maioria dos fins de semana estávamos na fazenda. Mudamos para Belo Horizonte e aqui conheci Genésio, que veio a ser meu marido por 54 anos e 6 meses, falecendo no mês de março passado. Viemos morar em um bairro novo, Novo Itapuã, e nos entrosamos na comunidade, que começava. Fazíamos de tudo, batalhamos para construir uma capela decente, pois a que existia aqui era de tábuas e latas, bem pobrezinho. Fazíamos festas, jantares, barraquinhas e íamos ajudando a ação social, obra social unida. Muita disposição, muita alegria, muito trabalho, muita amizade em torno da mesa do Senhor. Sempre agradecidos ao Senhor por esses amigos. Fui representante da paróquia em eventos diocesanos e com muita dedicação, respeito, acolhida fraterna, tivemos a bênção da convivência semanal com Dom José Maria Pires, por 25 anos, reunidos em nossa casa. Estudávamos o Evangelho, fazíamos muitas festas em torno do Dom. Aniversário, Natal, festa de ordenação, sempre festejo. E promoções para ajudar seu projeto Vida Nova para Córregos, sua terra natal. Ajudávamos no grupo escolar, na favela, fazendo dever com as crianças mais lentas. Alguns ajudavam no pré-vestibular para carentes dos estudantes jesuítas, e os jesuítas que organizaram esse pré-vestibular. Dom José, acionado por Cordélia e todos nós, conseguiu na PUC, com o reitor, promessa de bolsa para nossos jovens que conseguissem passar no vestibular, pois eles só tentavam na federal. Vários se inscreveram e passaram, 9 pessoas. Na hora da matrícula, tinham que pagar. Só matriculados podiam entrar com o pedido da bolsa. Foi um Deus nos acuda. Quem podia ajudar, pagava para um. Resolvi organizar uma lista e levantamos entre amigos o valor necessário para todas as matrículas. Lindo saber que ajudamos a tantos jovens e adultos realizarem seus sonhos. Psicólogos, engenheiros, professores, tanta gente boa. Com festas juninas aqui na rua, conseguimos manter a ação social, construir nossa igreja e ajudar a construção do Hospital Sofia Feldman, no bairro Tupi, e a creche Cristo Operário, no Planalto. Ajudamos organizando churrascos feitos por Genésio e outros gaúchos ao lar dos meninos do Orione, por vários anos. A creche Menino Jesus em Neves, do Padre Vitório, jesuíta, o projeto Recriar no Conjunto Felicidade, em Belo Horizonte, junto às Irmãs da Divina Vontade e padres jesuítas. Muita coisa boa, graças a Deus.
Agora, a idade e a pandemia nos puseram em recesso, mas sempre ligados a unir e ajudar dentro do possível, fazendo pontes. Genésio era vicentino e tinha uma linda voz que animava o canto das celebrações aos sábados em nossa comunidade. Igreja Nossa Senhora da Piedade, na paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. Isso é um pouco da nossa vida comunitária. Obrigado, Maria Inês, pela sua partilha. É muito bom a gente poder ouvir uma história tão bonita, com tanta experiência de vida, tantas alegrias, tantas dores, mas iluminados pela palavra de Deus, a gente vai encontrando forças para seguir adiante. Que Deus continue a abençoando. Vamos agora então ouvir Eliane e Sebastião Farinhada. Olá, Frei Gilberto. Bom dia, Farinhada. Paz e bem a você, querido irmão e irmã que reza conosco nesta manhã. Hoje o que mais me chamou a atenção foi o alerta que Paulo, em sua pedagogia profética, fez à comunidade. Se vocês continuarem com essas briguinhas, com as picuinhas, vocês vão acabar se destruindo. Nós sabemos que onde tem gente, tem problemas, tem conflitos, mas é preciso superar os conflitos. O que une a comunidade deve ser algo muito maior. As picuinhas nos afastam do projeto de Deus. E Paulo deixa bem claro que a comunidade se fortalece e produz bons frutos quando suas ações são iluminadas pelo Espírito. Vivamos então segundo o Espírito. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança. Livra-me, Senhor, do desamor que mata. Salva-me, Senhor, na graça e na ternura. Educa-me, Senhor, como água em pedra dura. Como água em pedra dura. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.